Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele falar. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Muito bom dia. Peço a Deus nessa manhã que esteja aí ao teu lado onde você se encontra nesse momento, suprindo as suas necessidades, abençoando a tua vida. Tenho certeza que o dia de hoje será um dia de grandes vitórias e muitas bênçãos para cada um de nós. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 6, o verso 20, onde a Bíblia diz o seguinte: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Provérbios, capítulo 6, o verso 20. Precisamos a cada dia seguir as orientações do Senhor. Mas também temos uma família nessa terra que é responsável para nos instruir, nos orientar e mostrar o caminho pelo qual nós devemos seguir. Portanto, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos amar os nossos pais e precisamos de fato viver uma vida de obediência quando esses estão em plena harmonia com a vontade do Senhor. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra de Deus. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra do Senhor, no livro de Salmo, capítulo 32, do versículo 1. Bem-aventurado cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. O salmo que nós estaremos estudando nessa manhã é um salmo de Davi, mais um dele. Mas na verdade, esse salmo ele retrata o momento em que ele reconhece o seu pecado e de coração aberto busca encontrar perdão no Senhor. É um salmo de arrependimento, é um salmo de confissão. Depois de ter se envolvido com Betseba e então ter sido procurado pelo profeta Natã, Davi de fato reconhece o seu estado de pecaminosidade, se volta para Deus com toda a inteireza do seu coração e busca encontrar a paz, o perdão, a alegria que antes ele tinha e agora tinha perdido em decorrência dos seus pecados. Mas é um salmo de instrução. Ele acaba nos mostrando como é que didaticamente nós podemos também andar ao lado do Senhor, mesmo que nós tenhamos nos envolvido com os nossos pecados, mas encontrarmos o perdão de Deus, abrirmos o nosso coração, confessarmos nossas falhas para recebermos a salvação em Jesus Cristo. Afirma-se que esse salmo tenha sido o salmo favorito de Agostinho. O teólogo, antes da sua morte, ainda enfermo, tinha esse salmo escrito na parede. O salmo conta da vida de um homem que, depois de ter se envolvido com o pecado, ele não diretamente se voltou para Deus e confessou seu pecado, mas tentou viver uma vida como se nada tivesse acontecido. Mas ele foi torturado pelo sentimento de culpa e finalmente teve que se voltar para Deus, abrir seu coração porque queria ter a mesma paz que antes, mas não conseguia. Mas ele passou a entender e somente no Senhor é que de fato ele conseguiria encontrar tudo aquilo que o seu coração ansiava para viver uma vida tranquila. Este salmo também pode ser reconhecido como o salmo da justificação pela fé, onde todo crente precisa dar esses passos para encontrar a salvação e o perdão que nós só conseguimos encontrar no nosso Salvador. No versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o rei Davi, logo no primeiro versículo, ele toca em 3 palavras-chave para descrever o pecado: iniquidade, pecado e dolo. E além disso, também ele toca no tema da justificação pela fé, que somente o crente encontra em Jesus Cristo. Mas é os méritos do Senhor que nos cobre de todo o pecado e nos dá o direito da salvação. A palavra pecado que Davi usa no primeiro versículo significa rebelião contra Deus. É o que todo ser humano faz quando está envolvido no pecado. Ele busca cada dia se afastar do Senhor e acaba se envolvendo em pecados voluntários. A segunda palavra que Davi usa é pecado. Pecado é o fato de um ser humano tentar alcançar o alvo, mas não conseguir. Por mais que ele faça essa tentativa, sozinho jamais irá conseguir. Isso é descrito na Bíblia como pecado. E a última palavra usada pelo rei Davi é coberto. É uma ação divina. O ser humano não pode fazer isso porque de fato ele é pecador. Mas o nosso Deus é responsável para cobrir, para apagar, para nos dar o direito de uma nova vida em Jesus Cristo. Muitas vezes, muitos cristãos não entendem esse ato divino na vida do pecador. Muitas vezes nós imaginamos que é com os nossos próprios esforços que nós iremos encobrir os nossos pecados,
mas precisamos entender nessa manhã, é coberto pelo sangue de Cristo, pelo mérito que Cristo alcançou, que nós não alcançamos. Só alcançamos quando cremos nele, confiamos nos méritos dele e nos colocamos em suas mãos. Para todo pecador, a única saída que temos é darmos 2 passos. A primeira delas é confessarmos e a segunda é vivermos uma vida de arrependimento. Deus está extremamente interessado nesses passos. Deus espera que um filho confesse o seu pecado, Deus espera que um filho se arrependa dos seus pecados, mas Deus espera também que esse filho viva uma nova vida em Jesus Cristo após abandonar o pecado. Viver uma nova vida em Jesus Cristo não é uma obra humana. Viver uma nova vida em Jesus Cristo é uma obra do Espírito. A cada dia que nós vivemos ligados ao Senhor, Deus nos concede força vinda pelo Espírito Santo para que nós possamos resistir no dia da tentação. É por isso que Jesus Cristo, um dia, quando esteve aqui nessa terra, ele repreendeu o diabo dizendo: está escrito. É o que nós temos que fazer nos dias em que estamos vivendo. Se queremos estar fortes no dia da tentação, nós temos que nos valer da palavra, precisamos ser homens e mulheres de oração, precisamos testemunhar a respeito do amor de Cristo. Tenha certeza que o céu irá derramar bênçãos e força sobre a nossa vida para que possamos viver uma vida vitoriosa. Há muitos cristãos que estão vivendo nessa terra que ainda não entenderam o processo divino. Muitas vezes eles querem encontrar o perdão de Deus, mas não querem se afastar do pecado. Deus jamais irá perdoar um pecado se esse cristão não está disposto a viver uma nova vida, se não quer abandonar o pecado. Primeiramente, ele tem que confessar o pecado a Deus, viver uma vida de arrependimento e buscar agora viver uma vida fortalecida no Senhor, longe do pecado. Esse deve ser o objetivo de todo cristão. Automaticamente, Deus estará disposto a perdoar todos os nossos pecados. O versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o salmista Davi fala: bem-aventurado, feliz é aquele a quem o Senhor não atribui o seu pecado. Feliz é aquele que aceita Jesus e coloca os seus pecados nos braços de Cristo na cruz do Calvário. Na verdade, aquele que toma essa atitude, Deus não atribui sobre nós os nossos pecados. Ele nos perdoa, Ele nos salva, Ele nos santifica. Quanto mais nós nos mantivermos ligados a Ele, mais santificado nós seremos. Quanto mais longe nós estaremos do nosso Deus, mais difícil será esse processo de viver uma vida santificada e forte no Senhor. A razão pela qual muitas pessoas se tornam tão vulneráveis ao pecado é porque estão longe de Deus. Quanto mais perto estivermos do Senhor, mais forte nós teremos, mais ligados nós estaremos a Ele e receberemos forças para alcançarmos a vitória. O verdadeiro arrependimento que o céu espera que todo filho possa ter não é medo das consequências do pecado. O verdadeiro arrependimento que todo cristão que almeja um dia receber a salvação em Cristo precisa ter é aquele sentimento de entender que quando nós pecamos, nós estamos ferindo ao nosso Deus. E por amar ao Senhor, nós entendemos que não podemos ferir as pessoas que nós amamos. E se amamos a Deus, nós buscamos a cada dia forças nele para que nós possamos viver uma vida de obediência em harmonia com a vontade do Senhor. Davi, após ter se envolvido com Betseba e ter enviado Urias para a frente da batalha e foi responsável direto pela morte de Urias, Davi tentou viver uma vida tranquila como se nada tivesse acontecido. Tentou conduzir a nação como se nenhum pecado ele tivesse praticado. Ele estava vivendo numa falsa segurança espiritual, mas ele não ficou livre das ações futuras do Espírito Santo através do profeta Natã, que foi à sua casa, e quando então ele se deparou com os seus erros, não mais conseguiu viver em paz. O Espírito Santo lhe incomodava, mostrava os seus pecados, mostrava os seus erros, e como Davi almejava estar ligado a Deus, em paz com o seu Deus, ele agora busca um verdadeiro arrependimento, abandonar todo o mal, deixando para trás todas as práticas pecaminosas, porque entendia que tinha ferido o seu relacionamento com o seu Deus. Salmo capítulo 32, o verso 6, a Bíblia diz o seguinte: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. O que é que o rei Davi estava querendo dizer com essas palavras? Ele estava falando que todo ser humano, se ele convenientemente, ele vive vivendo uma vida na prática do pecado,
Em algum momento ele tentará agora encontrar o perdão de Deus e não conseguirá. Como é que isso é possível? Sendo que esse Deus é rico em misericórdia, é rico em graça e é rico em perdoar. Há muitas pessoas que acreditam que pode continuar praticando voluntariamente o pecado, mas na hora que ele quiser, ele confessa a Deus, se arrepende, se volta para Deus e então encontra o perdão. Mas essas pessoas estão menosprezando a malignidade do pecado. O pecado é como um câncer. Ele enraiza na vida de um ser humano. Chegará o momento em que ele tentará tirar todos os males que estão envolvidos na sua vida e será tarde demais. Por mais esforços que ele faça para tentar tirar todas as raízes do mal, do pecado, que estão entranhadas na sua alma, ele não mais conseguirá. E é isto que o salmista Davi está falando. Nenhum ser humano deveria viver dessa forma. A cada dia que vivemos, quando sentimos uma gota pequena do pecado atingir a nossa vida, nós precisamos nos voltar para Deus, confessar, viver uma vida de arrependimento, abandonar o pecado e buscar viver uma vida ligada ao Senhor. Dessa forma, a cada dia nós alcançaremos forças para alcançarmos a vitória em Jesus Cristo. No versículo 8, nós encontramos as palavras do rei Davi falando: instruir-te-ei. Davi sabia que tinha desagradado a Deus por ter abandonado o caminho que Deus esperava que ele pudesse seguir. Mas havia uma preocupação na sua vida presente e na sua vida futura para que os erros que ele tinha praticado não mais voltassem a acontecer na sua caminhada. É por isso que havia um chamado especial a Deus, para que Deus pudesse lhe instruir, lhe mostrar o caminho, estar ao seu lado a cada instante, para que quando em algum momento ele começasse a desviar-se para a direita ou para a esquerda, ele ouvisse a voz de Deus e a mão do Senhor instruindo e conduzindo nesse processo da salvação, de santificação que conduz à vida eterna. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 32 do livro de Salmos, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: somente aqueles que se submetem a Deus e buscam andar ao lado do Senhor é que de fato alcançarão a vitória. Mas nessa manhã eu preciso falar para você, se porventura nessa trajetória você em algum instante se envolveu com o pecado, você pode hoje se voltar para o Senhor, abrir seu coração, confessar o pecado a Deus, arrepender-se dos seus pecados e buscar viver uma vida longe do pecado, andando ao lado de Jesus Cristo. Tenha certeza, dessa forma nós alcançaremos a vitória. Os passos descritos no capítulo 32 do livro de Salmos são essenciais para que nós possamos viver uma vida de justificação no Senhor. Somente Cristo pode nos limpar e nos cobrir de toda a imundícia e pecado que nós acumulamos em nossa vida. Nós jamais um dia alcançaremos a salvação pelas nossas próprias obras ou pela nossa própria justiça. Será somente através da justiça do nosso Salvador Jesus. Por isso que nesse instante convido você a estreitar teu relacionamento com o teu Deus, abrir seu coração, convidá-lo a cada manhã para ser o Senhor exclusivo da tua vida e avaliar-se diante de Deus falando: Senhor, se porventura existe algum mal, alguma nódoa que tem trazido separação entre eu e a tua pessoa, por favor, me perdoa, me leve a enxergar, me leve a abandonar, para que eu viva uma vida fidedigna diante dos teus olhos. Querido Pai, é o nosso pedido nessa manhã. Nós queremos a cada dia viver de acordo com a Tua palavra e a Tua vontade. Se porventura, Senhor, existe algum mal no nosso coração que tem te trazido tristeza ao Teu coração, por favor, nos perdoa, abre os nossos olhos. Nós queremos abandonar, nós queremos viver uma vida em harmonia com a Tua vontade. É o nosso pedido nessa manhã, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante teu rosto e conceda a tua paz em nome de Jesus. Amém.